Bom, vamos falar agora sobre aumento do preço de combustível. O governo federal, como todo mundo já sabe, aumentou o preço do PIS e da COFINS, que são impostos incidentes sobre o preço de combustível. E aí, os postos já estão praticando novos preços e eu vou conversar agora com Mozart, que é o presidente do Sindicato dos Postos de Combustível, das empresas proprietárias de postos de combustível. Antes de Mozart, acompanhe a matéria feita pela equipe da TV Atalaia. O assunto é aumento no preço de combustível. Vai mexer no seu bolso, viu? Bota aí na tela. Aqui na capital, o litro da gasolina pode ser encontrado até 50 centavos mais caro, com relação à semana passada. Nas ruas, os motoristas viraram caçadores de preços. Tá valendo qualquer centavo para economizar. Os impostos sobre os combustíveis e o bloqueio de quase 6 bilhões de reais no orçamento foram anunciados pelo governo federal para fechar as contas. O problema é que a bola de neve de aumentos atinge muita gente. O país, nós temos uma malha rodoviária muito extensa. E quando se aumenta combustível, diretamente estamos aumentando também o frete dos produtos. E quando a gente aumenta o frete dos produtos, a gente aumenta significativamente também o custo do produto para o empresário. E se o empresário tem um aumento no custo do seu produto diante do aumento do combustível, ele vai ter que pagar e repassar esse valor para o consumidor. No final, quem paga esse aumento realmente é o consumidor final, porque o empresário não vai poder ficar com esse custo sozinho. Agora, o que falar de empresas como esta transportadora? Por aqui, há 2 anos, os valores das taxas de entregas não são reajustados. Mas, diante da última notícia do aumento do PIS/COFINS cobrado sobre gasolina, diesel e etanol, as estratégias terão que ser repensadas. Apesar de não ter aumentado os preços desses últimos 2 anos, a gente ainda recebe algumas solicitações de alguns clientes, de alguns parceiros de negócios, solicitando para que a gente abaixe a tarifa. Então, a situação do país, de uma maneira geral, ela é delicada e faz com que a gente também fique numa situação difícil para buscar ou abrir portas para negociação. E termina que a gente acaba bancando alguns custos, assumindo alguns custos adicionais, como esse do aumento da gasolina, por exemplo, que nem sempre a gente consegue repassar. A alegria com a queda no preço da gasolina durou pouco. Estava bom não só para os motoristas, mas os empresários também comemoravam o momento. Agora, a situação mudou. De acordo com os empresários, este foi o maior aumento registrado nos últimos anos. Com um preço mais elevado na bomba, a tendência é que a movimentação no posto de combustível tende a cair. Por causa disso, na última semana ficou acordado em Vitória que em todo o Brasil os presidentes dos sindicatos irão fazer uma movimentação para protestar. Infelizmente, fomos pegos de surpresa com esse aumento do imposto do PIS e COFINS, que não foi um aumento barato, foi um aumento caro, aumentando aí 41 centavos no imposto na gasolina e mais de 20 centavos no álcool e do diesel. O que acontece com isso? O que é ruim para a revenda? Quando o produto está alto, o consumidor some, a pessoa vai economizar. Não está boa, a crise está para todo mundo. Então, o primeiro que faz é cortar gasto. E cortar gasto é consumir menos combustível, o cavalo vai dar menos. Então, vamos viver de novo alguns dias ruim para o ramo de posto de gasolina. E mesmo nesta onda de aumentos, o economista acredita que é possível sim economizar. Para isto, a rotina precisa ser mudada. Evitar tirar o carro da garagem sem necessidade. Aproveitar esse momento para fazer percursos que você pode fazer caminhando e não ir de carro. Se tiver uma bicicleta, utilizar a própria bicicleta para comprar seus produtos em padaria, mercado e tudo mais. E também você pode dividir o seu carro com amigos. Procurar saber quem são seus colegas, quem são os seus amigos mais próximos. E ao invés de usar 4, 3 carros, usa apenas um. E a gente rateia essa gasolina. A economia é muito significativa mesmo. Mozart já participou da matéria da nossa equipe, mas está aqui ao vivo conosco. Bom dia, Mozart. Bom dia, Fábio. Bom dia. Vocês vão fazer uma mobilização, você é o presidente do Sindicato
das empresas de postos de combustível. Que mobilização vocês vão fazer? Nós tivemos em Vitória recentemente, final de semana, aí acordamos lá junto com os demais presidentes que chega de tanto imposto. O governo tem que aumentar cada vez mais o imposto e a revenda não aguenta mais. Tem subido demais o preço com esse último aumento de imposto. Isso prejudica a gente, cai a venda e nós vamos pedir um basta. Vamos pedir a revogação desse imposto. Vamos fazer um movimento nacional com faixas, com bandeira de luto do posto, com panfletagem. Vamos pedir à população que nos ajude para ver se a gente consegue derrubar esse imposto. Esse movimento vai ser quando, Mozart? Está previsto para dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto. Então, dia 1º de agosto haverá o grande movimento nacional dos postos de combustível, porque nem os postos aguentam mais tanto aumento. Não aguentamos mais, está prejudicando a revenda. Cada vez que tem aumento de produto, cai a nossa venda, cai a nossa margem. E nós achamos que não era hora de aumentar esse imposto. Nós estamos contra esse aumento de imposto. Por que tem postos que o aumento foi maior e outros que o aumento foi menor? Bom, aí quanto ao preço de bomba, aí depende de cada empresário, porque o preço é livre do Brasil, cada local tem sua planilha de custo, tem seus gastos e aí você monta de acordo com o que acha melhor. Por isso, essa diferença de preço que é salutar para o comércio, salutar para a concorrência. Em média, o aumento foi de 40 centavos? Foi 41 centavos na gasolina e um pouco acima de 20 no álcool e no diesel. Aí, quando você aumenta o diesel, daqui a pouco vai ter aumento de passagem de ônibus também, aumento dos produtos, porque o frete é feito de caminhão, o caminhão é diesel, aumento de táxi, enfim, aumento de tudo. O preço da gasolina e do combustível, o combustível é que praticamente movimenta o Brasil, subindo, leva a reboque tudo, como você falou, de alimentação, transporte, tudo junto. Beleza, Mozart, infelizmente nós estamos com o tempo estourado, mas foi importante lhe ouvir. Então, dia 1º é a manifestação no país inteiro. Nacional, aí, todo mundo aí, os donos de postos, hoje já estamos distribuindo, conversando com nossos associados, para que se engajem e nos apoiem nessa campanha, que vai ser uma campanha nacional e Sergipe não pode estar de fora. Ok, muito obrigado, Mozart.